Pare de buscar felicidade. Sim, pare, porque ninguém encontra o que persegue com ansiedade. Ninguém segura com as mãos trêmulas aquilo que só nasce em silêncio. A felicidade não se comporta como uma presa que você corre atrás. Ela se comporta como uma consequência, como um eco, como o rastro deixado por quem se tornou inteiro. A ciência já mostrou que quanto mais você tenta medir, exigir ou controlar a própria felicidade, mais ela escapa. Não porque você é incapaz, mas porque está fazendo a pergunta errada. A vida não muda quando você tenta ser feliz. A vida muda quando você se torna alguém que gera felicidade. E isso exige outra busca. Uma busca mais profunda, mais selvagem, mais honesta. A busca por consciência. A busca por presença. A busca por força interna. Aquela que os antigos chamavam de espírito. E a psicologia moderna chama de estrutura psíquica. A felicidade não é um destino, é o perfume de quem caminha com propósito. E é por isso que tantas pessoas passam anos tropeçando na própria sombra, acreditando que vão chegar lá quando tiverem mais dinheiro, mais reconhecimento, mais validação, quando finalmente mudarem o mundo externo. Mas não é assim que a mente funciona. A neurociência já provou, você não sente o mundo, você sente o que o seu cérebro interpreta. A experiência é moldada por filtros, crenças, memórias, significados. E se você ainda se sente incompleto, não é porque o mundo te deve algo. É porque seu mapa interno precisa ser reescrito. É aqui que a verdadeira jornada começa. Não quando você tenta controlar o que acontece, mas quando aprende a controlar o que isso significa. A felicidade não é o prêmio final, é o subproduto da transformação interna. É isso que você deve buscar. Ser alguém que produz sentido, clareza, disciplina e presença. Mesmo no caos. E quando isso acontece, tudo muda. Não porque o mundo ficou mais fácil, mas porque você finalmente se tornou alguém capaz de atravessá-lo. A mente humana é uma máquina moldável, plástica, adaptável. Ela muda de acordo com as histórias que você repete. E muitos passam a vida repetindo narrativas de insuficiência, de medo, de comparação. Vivem como se estivessem sempre devendo algo ao mundo. Como se existisse um juiz invisível avaliando cada passo. Mas a verdade é que não existe juiz. Existe apenas você. E a forma como você interpreta a própria existência. Por isso a busca não deve ser felicidade, mas clareza. Clareza do que você sente. Clareza do que você realmente quer, e não do que te ensinaram a querer. Clareza para enxergar o quanto você vive no piloto automático, reagindo a impulsos, padrões, expectativas que nem são suas. A clareza desnuda a vida. Ela tira o véu, ela mostra os medos que você finge não ter, e os sonhos que você finge não merecer. E quando a clareza chega, algo dentro de você se reorganiza, porque você finalmente entende que não é vítima das circunstâncias. É fruto das suas escolhas internas. E quando você enxerga isso, nasce a crença, não a crença superficial, aquela repetida como um mantra vazio, mas a crença profunda, a que se torna arquitetura mental, a que molda decisões, comportamentos e destinos. A crença verdadeira se torna identidade, e a identidade determina ações, e as ações constroem a vida. A felicidade, novamente, é só um rastro deixado por tudo isso. Mas antes da crença, você precisa de visão. A visão é o mapa, é o horizonte, é a capacidade de enxergar o que ainda não existe como se estivesse diante de você. Todos os grandes líderes da história, todos os que moveram o mundo, todos os que deixaram marcas invisíveis na humanidade, não buscavam felicidade, buscavam visão. Visão de si mesmos, visão do que poderiam se tornar, visão do impacto, do legado, da voz que o tempo não seria capaz de apagar. E é isso que começa a moldar seu destino. Quando você vê o que pode ser, antes mesmo de conseguir provar, a visão desperta coragem. E coragem desperta
Propósito. Propósito não é uma frase bonita. Não é um slogan motivacional. Propósito é uma direção emocional. É a força invisível que te arrasta, mesmo quando suas pernas tremem. Ele não nasce do que você quer receber da vida. Nasce do que você quer oferecer ao mundo, mesmo que o mundo nunca perceba. Propósito é aquilo que te mantém de pé quando ninguém está olhando. E o propósito dá origem à disciplina. A disciplina não é rigidez, não é prisão. A disciplina é liberdade em construção. É quando você se compromete com algo maior do que a própria preguiça, maior do que o próprio medo, maior do que o conforto imediato. A disciplina é a ponte entre quem você é e quem você decide se tornar. E quando a disciplina se estabelece, ela acende a ação. A ação é a linguagem da realidade. Não importa o quanto você sonhe, imagine ou deseje, a vida só responde ao que você faz. Mas é aqui que muitos tropeçam. Acreditam que precisam sentir motivação para agir, quando na verdade a ação é que cria motivação. O cérebro recompensa o movimento. A neurociência deixa claro: a dopamina não vem para os que esperam, vem para os que começam. E quando você age, mesmo pequeno, mesmo imperfeito, sua mente começa a se enxergar como alguém capaz, alguém que avança, alguém que não se rende ao que sente no momento, mas ao que acredita no futuro. A ação gera impulso, e o impulso começa a transformar tudo ao redor. É nesse movimento que a gratidão aparece, não como uma frase decorada, mas como uma compreensão profunda. Você percebe que não precisa que tudo esteja perfeito para começar, porque a vida nunca foi sobre esperar o cenário ideal. A gratidão te devolve sanidade. Ela te ancora no presente, enquanto você constrói o futuro. E quando você aprende a ser grato mesmo nas incertezas, algo extraordinário desperta dentro de você. Adaptabilidade. A adaptabilidade é uma das maiores forças humanas. É a capacidade de mudar sem perder a essência. É a inteligência emocional que te permite atravessar tempestades sem se desfazer por dentro. Quem busca felicidade se desespera quando a vida aperta. Quem busca adaptabilidade cresce no caos. E toda vez que você cresce no caos, você se torna resiliente. Resiliência não é suportar tudo em silêncio, é evoluir através do impacto. É transformar a dor em combustível. É fazer do imprevisto um mestre. É por isso que pessoas verdadeiramente fortes não vivem fugindo dos desafios. Elas entendem algo que os outros não entendem. A vida não te testa para te destruir. A vida te testa para revelar quem você ainda pode se tornar. E quando você aprende com cada queda, renasce com cada fracasso e se ergue com cada perda, você começa a perceber algo profundo. Você já não está mais buscando felicidade. Você está construindo significado. E significado é algo que a vida não consegue tirar de você. O mundo pode fechar portas, mas não fecha sentidos. A dor pode te atravessar, mas não apaga seu valor. O tempo pode levar pessoas, mas não leva sua verdade. Quando você se torna alguém guiado por significado, você tem força para aprender sempre. Aprender com o passado sem morar nele. Aprender com o presente sem se apegar à zona de conforto. Aprender com o futuro sem viver em ansiedade. E sem perceber, você se torna exatamente aquilo que buscava desde o começo. Alguém completo por dentro. Alguém que não precisa perseguir felicidade, porque a felicidade agora caminha ao seu lado. E assim, quando você olha para a vida com essa nova consciência, percebe que tudo o que buscava sempre esteve aqui. Você só precisava se tornar alguém capaz de enxergar. Se este vídeo tocou você, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso agora. Você nunca sabe quando uma palavra pode mudar um destino.